Rede sob ameaça. Então, aqui é mais para a gente ter uma noção do que acontece, né, de redes, porque lá na frente, mais no sétimo semestre, vocês vão ter a disciplina sobre auditoria e segurança de sistemas. Mas para você ter uma noção do que é uma rede sob ameaça, então a gente tem diversos campos na parte de segurança de redes. Por exemplo, eu posso tentar analisar como as redes podem ser atacadas. Posso também ver como defender essas redes de ataques que podem ser gerados. E também posso criar uma arquitetura que seja imune a ataques. Então, tudo isso daí, não adianta você pegar lá na frente e falar assim, não, eu vou colocar isso, vou colocar aquilo, sendo que sua estrutura, sua arquitetura da rede não foi trabalhada para que aquilo funcione. Então a internet originalmente não foi criada para ser segura, né? Ela não era essa a proposta dela de ser segura, uma rede segura. Por quê? A versão original da internet era o quê? Um grupo de usuários que são mutuamente confiáveis conectados a uma rede transparente. Então, eu não precisava ter problema de segurança porque eu conhecia todo mundo. Todo mundo que estava usando ali era da minha confiança, então era tudo tranquilo. Então, com isso, a gente precisa estar analisando as considerações de segurança em todas aquelas camadas que a gente comentou. Algumas coisas que a gente pode comentar nesse sentido dessas camadas, por exemplo, a gente pode ter um malware, né, que pode entrar na máquina por meio de um vírus, por exemplo, que aí ele é uma infecção, né, autorreplicante ao receber ou executar objetos, por exemplo, anexos de um e-mail. Pode ter também os tais dos worms, né, que é a infecção também autorreplicante ao receber passivamente o objeto que é executado. Então nota que tem uma diferençazinha simples ali, singular, mas ele acaba acontecendo. A gente também tem a parte de spyware, né, que pode registrar o que você está digitando, né, pode pegar e registrar também os sites que você está visitando e envia essas informações para um site que vai coletar tudo isso daí sobre você. Além disso, a gente pode também ter hosts infectados por estar inscritos, por exemplo, numa botnet. Né? O que é esse negócio de botnet? Né? Usado para spam ou para ataque de negação de serviço. O que é essa história de botnet, de spam, né? Spam a gente sabe, mas o que é um ataque distribuído de negação de serviço? Isso daí é chamado de DOS, né? Então é negação de serviço. Os invasores, no caso, tomam o recurso, né? Então o servidor ou a banda, e ele vai começar a pôr tanta coisa lá que não consegue mais responder, então fica indisponível para o tráfego de alguém que queira fazer. Então ele sobrecarrega aquele recurso com tráfego falso. Basicamente, o que ele é feito? Ele seleciona o alvo, então ó, o alvo é aquele lá do meio. Invade os hosts na rede, né? Então através de botnet você consegue ter esse tipo de invasão, então nota onde ele invadiu, e aí por fim o que ele faz? Todo mundo envia pacotes para aquele alvo. Então ele não sabe, aqui vai chegar tanta informação, tanta coisa, que sobrecarrega. E esse coitado que está querendo acessar aqui esse servidor, ele não vai conseguir, porque tem tanta gente mandando coisa e o servidor tendo que se virar e fazer isso daí, que ele começa a ter negação de serviço. Esses daqui originais aqui, esse computador, ele não vai conseguir acessar, ele vai falar, opa, não consigo ver, acho que caiu o servidor, deu algum problema nisso daí. Então a gente tem esse tipo de problema. Outra coisa que a gente tem seria interceptação de pacotes, ou também chamado de sniff. Né? Então, mídia de transmissão. A gente tem aqui nosso cabo, ou então rede sem fio, alguma coisa assim. E aí a gente usa uma interface de rede promíscua para ler e registrar todos os pacotes, inclusive senha que passa ali. Tá? Então, se a gente pensar nesse esquema, a gente teria algo assim. Aqui está nosso switch, né? Meu servidor está aqui, ó, e o B vai se comunicar com o A. O C está ali pendurado na rede também. O que vai acontecer? Ele vai pegar aquilo que o B está mandando, o C vai conseguir capturar. Então ele consegue pegar cada pacote que for trafegado aqui na rede, ele vai conseguir pegar. Quem faz isso daí, né, e é um programa simples, você baixa tudo, a gente vai estudar durante o curso,
mas é chamado de Wireshark. Então a gente vai utilizar isso para analisar os pacotes da rede. Nós, mais para frente a gente vai trabalhar com esse programa aí. Outra coisa que a gente também tem, né, seria identidade falsa. Né? Então a gente vai ter lá um IP spoofing, que ele vai enviar pacotes com endereço de origem falso. Como assim? O C foi invadido, ele está comprometido aqui, e o B e o A estão conversando. O que ele faz? Ele vai lá e manda um pacote para o destino B, né? Desculpa, para o destino A, falando que a origem é o B. Só que quem mandou isso daí foi o C. Então ele fala que quem está criando esse cara seria o B, e o B não está nem sabendo da história ali. Então isso daí acontece, a gente consegue gerar pacotes. Quando você entende do que está sendo feito, por isso que as disciplinas que a gente faz na graduação são interessantes, que aí você consegue prevenir esse tipo de problema numa solução de rede ou num sistema que você vá desenvolver. Abordando então um pouquinho da história das redes de computadores e história da internet. Basicamente o que a gente tem, né, seria início, lá nos primeiros passos da parte de redes, né, a gente começa a traçar lá na década de 1960, que era o quê? Como interligar os computadores para que eles conseguissem compartilhar entre aqueles usuários que estão longe, né, dispersos geograficamente, essas informações. Então, MIT e vários laboratórios começaram a desenvolver essa parte da computação. Né? E essa imagem aqui é um dos primeiros comutadores de pacote. Mais para frente a gente vai ver outros, né? Quando a gente chegar nessa parte de camada, a gente vai ver diversos computadores agora, os atuais, né? E aí eu retomo essa imagem para a gente poder comparar isso daí. Bom, fazendo uma história, né, contando a história ali, a gente tem o pessoal do MIT que iniciou um programa de pesquisa em rede de computadores por comutação de pacotes. A gente viu que tinha circuito também, mas foi abordado a parte de pacotes. Então, em 1967, a tal da ARPANET foi concebida lá nesse laboratório, nessa agência do governo dos Estados Unidos, por isso do nome ARPA, seriam as iniciais desse projeto de pesquisa avançado. Né? E aí, em 1969, o primeiro nó estava operacional da ARPANET. Né? Dado o início, lá do início ali, a meados de 70, surgiram redes independentes de comutação de pacotes. Tinha a LoRaNet, que era no Havaí, né, a Cycloids e outras redes ali. Em 72, a gente pôde ver que a ARPANET tinha cerca de 15 nós. E aí sim que ela foi apresentada publicamente. Aí que se tornou público, tal, foi anunciado que existia essa rede para essa comunicação. O primeiro protocolo fim a fim, né, o NCP, foi criado em 72 também, já que tínhamos uma rede, então agora eu conseguiria fazer. E também o primeiro programa de e-mail surgiu em 1972. Então, quando a gente fala de e-mail, é bem antigo. Isso daí é algo que a gente usa, né, até hoje. A ARPANET inicialmente era uma rede isolada e fechada, era só para o pessoal da pesquisa, era uma rede do governo, né, dos Estados Unidos, e era uma rede militar, então era fechado para interagir esses pontos ali. O trabalho, né, pioneiro de interconexão de redes sob o patrocínio da DARPA, né, então seria uma agência de defesa dos Estados Unidos, criou basicamente uma rede de redes. Então aí que veio o termo interneting, foi cunhado para descrever esse tipo de trabalho. Né? Então eu tinha uma network e interliguei as redes. Era essa a ideia que foi proposta ali para interligar essas redes aí. Então, em 1979, a ARPANET agora já contava com 200 nós. Em 1983, que foi desenvolvido o protocolo TCP/IP, que a gente usa até hoje. Então, vê que lá atrás foi criado e até hoje a gente usa esse mesmo protocolo aí. Ao final da década de 80, né, o número de máquinas ligadas à internet pública alcançaria 100 mil. Então a gente já está falando de internet pública ali. No início da década de 90, a ARPANET foi desativada. Né, e aí, em 91,
NSF foi levantada restrições sobre o uso comercial dessa rede, que foi desativada em 95. Esse tipo de coisa a gente nem estava sabendo, porque a gente só teve internet pública aqui no Brasil, pública entre aspas, né, porque era acesso de universidades e coisas assim, e na metade, lá em agosto de 1996. Eu lembro que eu estava na faculdade e eu pude criar meu primeiro e-mail nessa época, né, que a gente tinha lá e na universidade que eu estava estudando, a gente tinha 2 computadores lá no centro dos laboratórios que tinham acesso a essa tal de internet. Então a gente começou aí. Notem que nisso daí, lá nos Estados Unidos, onde foi criado isso daí, a gente já estava com muita coisa andando e aqui no Brasil foi só em 1996 que acabou aparecendo isso daí, que se tornou pública. O principal evento da década de 90, no entanto, foi o surgimento da World Wide Web, né, o www, que seriam servidores web mais um protocolo HTTP, que levou a internet para os lares e as empresas e milhões de pessoas no mundo. Né? Então isso daí seria o estouro da década de 90 que teve aí. Na segunda metade da década de 90 foi um período de tremendo crescimento e inovação, que foi quando chegou a internet, né, aqui no Brasil, que começou a ser espalhado ali, por isso metade da década de 90. Então, o que surgiu? Tinha mais aplicativos, mensagens instantâneas, compartilhar arquivos do tipo peer-to-peer, né? Então tinha muita coisa surgindo nessa época aí. Segurança de rede, né, para poder segurar esse ponto, porque a gente viu que a internet não foi feita para ter segurança, era algo compartilhado entre pessoas que se conheciam, que tinham, né, esse convívio ali. Chegou num ponto agora que já está com milhões de pessoas acessando. E aí? Então a gente precisa criar antivírus, firewall e todas essas coisas que a gente usa hoje em dia para poder dar conta dessa segurança que a gente teria dentro da nossa rede. Além disso, a gente está falando de 50 milhões de hosts e mais de 100 milhões de usuários. Então precisa ser trabalhada toda essa parte de segurança, né, nessa rede de computadores aí. Links de backbone, né, em execução já a gigabits, né? Então a gente está falando lá de 10, 100 gigabits. Mudando um pouquinho, em 2005 até agora, né, aqui o livro chega até mais ou menos 2017, né, que consegue fazer essa história. Mas a gente tinha implantação agressiva de acesso de banda larga. Que foi o que aconteceu? Então aqui, né, 2005 já começou a aumentar a ter banda larga. Em grandes centros a gente já está falando de 100 megabits, né? Em menores centros a gente já estava falando de 1 mega, 2 megas e coisas assim. Então foi evoluindo. Em 2008 começou a ser trabalhado o tal do SDN, aquelas redes definidas por software, né, que hoje tem muitas coisas que a gente faz através disso daí. O pessoal que implementa para redes, né, para grandes escalas, aí a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Isso foi lá em 2008. Aumentando também a onipresença do acesso sem fio de alta velocidade. Então, começou 4G, 5G, Wi-Fi, né, Wi-Fi público, então a gente tem muita coisa disso daí. Surgiu também redes sociais online, por exemplo, o Facebook, com bilhões, né, 2,5 bilhões de usuários, que é o que é citado no livro, provavelmente hoje deve ter mais. Né. Provedores de serviços, então a gente está falando de Google, né, Facebook, Microsoft, criando suas próprias redes. Antes não era assim. Antes eu tinha a minha estrutura e eu tinha lá um servidor. Né? Agora eu já tenho um provedor de serviço. Então você, através do Google, você tem diversos serviços lá e suas redes dentro deles. Então a gente acaba contornando a internet comercial para se conectar de perto ao usuário final, fornecendo acesso instantâneo à pesquisa, conteúdo de vídeo e todas essas outras coisas que a gente tem hoje. As empresas agora executam seus serviços na nuvem, por exemplo, a Amazon, né, Web Service, a Microsoft Azure. Então, isso daí está lá na nuvem e a empresa você consegue colocar seu sistema rodando lá nos servidores deles. Você nem precisa mais ter um servidor dentro da sua empresa, não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Né? Ele vai se preocupar para você ir trabalhando lá. E no caso aqui em 2007, que é o que está relatado, então a gente está falando de cerca de 18 bilhões de dispositivos conectados à internet.
Então a gente viu lá no começo falando de torradeira, a gente tem diversos dispositivos úteis ou não, depende, claro, do caso, para quem é, mas eles estão conectados à internet, então está usando a internet para fazer isso daí. Aqui é um gráfico, né, que seria os momentos mais significativos ali da história da internet. Então tem lá quando surgiu o quê, quando foi os protocolos, né? Então a gente tem aqui, ó, serviços de e-mail, né? Quando começou, ó, o Gmail aparece aqui, no caso em 2004. Antes a gente tinha o caso do Hotmail, né, e o Microsoft Internet Mail, isso falando aqui em termos de 96, que foi quando expandiu a internet aqui, os browsers que a gente tem aqui, ó, Internet Explorer, o Mosaic, né, que eram browsers antigos aqui. A gente tinha também, ó, o ICQ, né, a gente tem diversos esquemas de comunicadores. A gente tem a parte do Napster, BitTorrent, todos aqui. Então a gente tem iTunes, ó, os provedores aqui que a gente teria de serviço. A gente tem a parte do Flickr, Facebook, Twitter, né? Todo mundo estava aqui. JavaScript sendo criado também nessa época em 95, né? Então a gente tem a parte dos bloggers e assim por diante a gente vai ter diversas coisas, né? Então do mesmo jeito que a gente tem aqui, né, as falhas de segurança aqui, por exemplo, da Sony, né, que foi quebrado o protocolo deles de segurança, né, o iPod, vírus para iPod, então foi colocado aqui em 2006. Então tem diversos pontos para ser verificado aí, né? Esse daí é um mapa que eu achei até 2009. Não achei um mais novo, bonitinho assim para apresentar para vocês, mas tem na internet, tem diversas situações ali para você poder ver esse histórico. Bom, nesse ponto aqui a gente está falando sobre o capítulo 1, né, sessões 1.5, 1.6 e 1.7 desse livro do Kurose. Tem algumas questões para vocês estarem respondendo aí, né, é interessante para você entender um pouco desse ponto nas revisões, né? Então existem lá no livro questões de revisões e problemas. Então eu selecionei algumas para vocês darem uma olhada e também dá uma olhadinha nesse vídeo na história da internet. É bem interessante, né? Tem legenda, se você clicar lá, está no YouTube, né? Caso saia do YouTube, é desse site aqui, né? Então ele tem esse daqui, tanto faz. Se você entrar no site, você vai ver que ele vai te mandar para o YouTube, então não tem problema, qualquer um dos dois que vocês podem acessar. Então dá uma olhada nisso daí, dá uma lida nesses capítulos, toda essa parte aí para o próximo encontro que a gente vai ter, para a gente poder estar discutindo esses itens.